Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que nos ouve através dessa rádio. Eu sou o irmão Sade Queiroz e eu quero aqui trazer uma palavra, ou seja, contar um pouco de um homem em que estava no fundo do poço, um homem que estava praticamente morto e Deus deu a nova vida para esse homem. Eu sou o irmão Sade Queiroz, da cidade de Guaranésia, no estado do Paraná, e gostaria que você tirasse um momento da tua vida, momento que você está aí talvez sentado, em pé, escutando a programação, em que você prestasse atenção naquilo que eu tenho para falar. De um homem triste, um homem que estava morto praticamente, e Deus deu nova vida. Eu, no ano de 2006, no dia 25 de dezembro de 2006, eu sofri um acidente e fui parar no hospital chamado HU, Hospital Universitário do Oeste do Paraná. E nesse acidente eu sofri, quebrou minha perna, quebrou meu dedo, quebrou meu braço, arrancou a minha perna e eu fiquei ali desmaiado, quebrou minha cabeça e eu fiquei desmaiado. E quando eu acordei, eu estava no hospital sem saber o que fazer, pensando na vida, o que eu estava fazendo naquele momento. De repente uma enfermeira chegou e disse: olha, você reviveu de novo, você ressuscitou de novo. Até então você estava morto, mas nesse momento você acordou, você sofreu um acidente. Eu disse para ela: o que aconteceu comigo? E ela disse: você sofreu um acidente e você está tudo quebrado e você dificilmente vai caminhar. Quebrou tua perna, quebrou teus dedos, arrancou teu calcanhar, quebrou tua cabeça, quebrou o braço, arrancou a parte da perna, o feno, o osso que gruda aí, o quadril e a perna, arrancou, dificilmente você vai caminhar. E não sei o que vai acontecer com você, porque você já pegou infecção hospitalar. Dificilmente quem pega infecção hospitalar consegue sair do hospital. E aquela enfermeira, ela foi bem sincera quando ela falou comigo sobre o que tinha acontecido comigo. E eu fiquei sem querer acreditar nela, olhando para ela, mas meio acreditando, meio não. Mas eu já esqueci um pouco do que eu tinha passado naquele momento, mas lembrei de uma coisa, em que um certo dia o meu filho chegou e disse: pai, o senhor precisa ir para os caminhos do Senhor, porque eu recebi uma profecia de um homem de Deus, em que disse que o senhor ia sofrer um acidente, e é tão difícil, papai, vai para os caminhos do Senhor. E eu não dei a mínima para aquele meu filho, para o Anderson, e eu deixei de um lado, levei por brincadeira, mas naquela hora eu lembrei do que ele tinha me falado. E quando eu fui mexer com a mão direita eu mexi, com a perna direita eu mexi, mas naquele momento, quando eu peguei, eu fui mexer com o meu lado esquerdo, a minha mão esquerda, não consegui mexer. Quando eu fui mexer com a minha perna esquerda, eu não consegui mexer. E eu olhei, fiquei desesperado. Então a enfermeira disse para mim: olha, Sadi, você é pela misericórdia de Deus que você está vivo, você não era para estar aqui mais. E eu fiquei pensando ali, e passou-se uma semana, um dia. De repente chegou um pastor para orar no quarto, orar pelas pessoas. E eu olhei para aquele pastor, ele olhou bem em mim e falou assim: olha, você aceita uma oração? Eu disse para aquele pastor: pensei comigo, mas eu estou levado à breca mesmo, estou lascado. Só pensei, não deu tempo de eu falar, foi rapidinho. Eu olhei nele e disse: aceito. Ele orou por mim. E eu lembro como fosse o dia de hoje. E ele disse: quando que você vai sair desse hospital? Depois que ele orou por mim, ele falou. E eu ali falei: olha, pastor, eu não sei, porque hoje é domingo. E nesse dia de domingo, bastante gente vão visitar as pessoas,
Eu disse para ele, hoje é domingo, e depois da manhã, que é na terça-feira, o médico vai amputar minha perna, porque eu peguei infecção hospitalar. E o senhor sabe que quem pega infecção hospitalar dificilmente sai do hospital. Se não corta o braço, corta a perna, é difícil sair do hospital. E ele me deu de dedo e disse para mim assim, olha, o Espírito Santo de Deus fala comigo agora, se você fizer um compromisso com Deus, não com o homem, Deus não vai deixar amputar a tua perna. E eu pensei, olhei para ele e falei, será? Mas só pensei, não deu tempo de eu falar. Quando eu olhei o rosto daquele homem, daquele pastor, estava amarelo. E quando eu olhei firme no olho, no rosto dele, me esquentou o meu peito assim, e eu vi que era de Deus aquela palavra. E eu falei para ele, aceito, faço esse compromisso com Deus. E ele orou por mim então, e ele orou e foi embora. E passou-se o domingo, passou a segunda, e na terça-feira eu fui para a sala de cirurgia. E ali me anestesiaram, levaram, me colocaram na mesa, e eu estava ali na sala de cirurgia. De repente chegou o doutor Daniel Del Caprio, da cidade de Cascavel, e ele disse para mim, olha Sadi, tua perna deu uma melhorada um pouquinho, vamos deixar para outra terça-feira para ver o que dá. E eu falei amém, não falei nada para ele, falei tá bom doutor. E eu voltei já mais feliz, mais alegre, porque tinha certeza que Deus tinha ouvido a minha oração e a oração daquele pastor que tinha orado por mim. E quando deu-se ali, passou a semana, os 8 dias, eu voltei para a sala de cirurgia de novo, porque ali eu já estava acho que na 7ª ou da 8ª cirurgia, eu não lembro mais qual era. E deu ali na terça-feira eu voltei para a sala de cirurgia, e o doutor estava fazendo uma outra cirurgia em outro paciente, e ele demorou a chegar próximo de mim. Aí o anestesista chegou próximo de mim, e foi lá e falou para o doutor, falou, olha doutor, o rapaz ali, o pacientinho, a anestesia dele está vencendo, e ele não aguenta aplicar outra anestesia dele, ele está muito fraco. Quando ele falou pacientinho, eu já sabia que era eu, porque o doutor Daniel tinha me chamado de Sadizinho. Então dali um pouco, não demorou uns 2 minutos, o carculo, eu não marquei, mas de repente chegou o doutor Daniel até mim e disse, olha Sadi, tudo bom? Eu falei tudo bom, porque eu estava anestesiado do peito para baixo, mas o pescoço, a cabeça eu conseguia mexer, conseguia conversar. E ele disse, olhou, pegou, eu não vi de que forma, ele olhou a minha perna e disse, olha, eu não sei o que aconteceu com a tua perna, você já está 90% melhor. E eu comecei a chorar de alegria. E o doutor olhou para mim e falou, não chora rapaz, tua perna está melhor. Eu falei, não doutor, aleluia, eu estou chorando de alegria, eu estou chorando de alegria. Ele falou, por que alegria? Eu falei, porque um pastor orou por mim, e ele disse para mim que se eu fizesse um compromisso com Deus, Deus ia ouvir a minha oração, e Deus não ia deixar amputar a minha perna. E ele disse, quem é esse pastor? Eu falei, olha doutor, eu não sei, porque ele orou por mim, e ele foi embora, e eu não vi mais ele foi embora, e eu dormi chorando naquele momento. Eu lembro que eu acordei no hospital, ali no meu quarto, que eles tinham me levado, colocado no quarto, e eu acordei e fui ver se eu estava com a perna, descobri o lençol que estava sobre a minha perna, e de repente eu olho e minha perna está tudo cheia de ferro, com aquelas gaiolas de ferro que tinha, eles colocaram na minha perna, e eu estava com a perna. E eu chorei de novo, aleluia, porque Deus tinha ouvido a minha oração, porque Deus tinha ouvido a oração daquele pastor que falou que se eu fizesse um compromisso com Deus, Deus não ia deixar amputar a minha perna, naquele momento. E eu chorei ali, e passou-se o dia, amanheceu, passou a noite, amanheceu, e no outro dia veio uma senhora até mim. Você sabe, quando aqueles curiosos que querem saber a tua vida, quando você está lá embaixo, eles querem saber o que está acontecendo. E ela também estava passando por dificuldade, e ela chegou e disse para mim, Sadi, cortaram a tua perna? Eu falei, não senhora, porque eu falei para a senhora que aquele pastor orou por mim e pediu para mim fazer um compromisso com Deus, e ele falou que se eu fizesse um compromisso com Deus, Deus não ia deixar amputar minha perna, ou seja, cortar minha perna. E ela disse, peça para esse pastor orar para minha irmã, que minha irmã também está mal. Eu falei, eu não sei, o pastor foi embora, e eu não sei para onde que ele foi, eu não conheço ele. E ela disse, então o senhor ore por minha irmã. Ela falou, reze para minha irmã. E eu falei para ela, eu vou orar para sua irmã. E ela queria que eu orasse no mesmo momento com ela ali, mas eu estava deitado e eu não sabia orar. Eu falei, não, a hora que eu for dormir eu vou orar
mas eu já estava deitado porque eu não sabia orar. Eu não quis orar por perto dela porque eu não sabia. E à noite eu pedi para Deus: Senhor, eu não sei aonde é que essa mulher está, mas a irmã dela está aqui, cura ela, liberta, porque o Senhor é dono da obra. Foi a palavra que eu disse. E no outro dia essa mulher veio de manhã cedo, quando eu estava tomando café, e ela disse: Sadi, você rezou para minha irmã? Eu falei: não, eu não rezei para sua irmã, eu orei pela sua irmã, eu tenho certeza que Deus vai curar ela. E ela disse: a minha irmã já amanheceu melhor. Aleluia. Então Deus usa a gente no próprio hospital para orar pelas pessoas. Então Deus cura, Deus liberta, Deus honra a gente, se nós fizermos um compromisso com Deus. E naquele momento ela saiu e eu fiquei alegre, não chorei perto dela, mas fiquei alegre de Deus ter ouvido a minha oração. E eu estava ali com aquela ferro na perna, e eu conversava com a minha esposa, porque a minha esposa, ali naquele momento, naqueles dias, ela tinha ido ganhar o meu filho, Nenê. Eu fui para um hospital no domingo e na outra semana ela já foi para outro hospital para ganhar o meu filho. E eu conversava com ela por telefone, todos os dias quase, e ela dizia: como é que você está? Eu dizia: eu estou bem. E ela ligava e perguntava para mim: como é que você está? Outro dia eu dizia: eu estou bem. E um certo dia ela ligou para mim e ela disse: como que você está? Eu falei: eu estou bem. Ela falou: você está bem, mas não sai do hospital? Porque então eu tinha pegado infecção hospitalar, ela estava de dieta, ela não podia visitar eu. E eu disse para ela: por que você pergunta? Ela disse: porque nós não temos mais o que comer, ou seja, não temos mais o que colocar nas panelas em casa. E eu disse para ela: vai no mercado aí em frente à nossa casa e compra. E na mesma hora ela me respondeu: mas pagar com o quê? E eu respondi: vai e compra, que Deus proverá. Agora eu sou evangélico, eu sou crente, e Deus proverá, que eu tenho um compromisso com Deus. E ela foi e comprou, e até hoje Deus tem honrado. Deus nunca deixou nós passar fome. Deus sempre nos deu aquilo que nós necessitávamos, aquilo que nós precisávamos. Quando nós estávamos mais necessitados, Deus enviava alguém até nós para poder nos ajudar. E é tudo o contrário hoje. Hoje é nós que ajudamos as pessoas, porque Deus nos colocou pessoas para nos ajudar no passado. E eu lembro que nesse dia então eu me alegrei, fiquei feliz. Mas ali meu filho nasceu e meus irmãos esperavam eu para chegar no caixão a qualquer momento na casa. Eu disse para o meu irmão, conversando com ele, eu disse: você foi trabalhar? Ele falou: não, eu tô por casa. Mas eu sabia que ele já sabia a notícia que qualquer momento eu chegava morto na casa. Eu disse para ele: vai trabalhar, rapaz, eu não vou morrer. Agora eu sou evangélico, Deus me curou, Deus vai me curar, porque eu já começou a cura. E eu vou ser liberto, Deus vai me libertar, eu vou conseguir caminhar, eu vou conseguir andar, eu vou conseguir trabalhar. Vai trabalhar, cuidar da tua vida. E eu disse para ele uma palavra que Deus me deu naquele momento, e ele foi trabalhar. E eu fiquei 62 dias no hospital. E eu me lembro que eu estava ali naquele hospital, só olhava pensando que dia que eu ia vir para casa. E eu não sabia o dia que eu ia vir para casa, porque Deus estava no controle. E ali então eu passei por 15 cirurgias. E vocês sabem que quem pega infecção hospitalar dificilmente sai do hospital. Imagina eu tudo quebrado, da minha cabeça quebrada, minha testa, a minha face quebrada, os meus dedos arrancados, os dedos da mão, meu braço esquerdo quebrado, partido no meio, a minha perna arrancada, quebrada, cheia de ferro, sem poder se mexer. E eu estava ali e falei: Senhor, mas um dia o Senhor vai me dar a vitória, que eu vou conseguir caminhar. E eu me lembro que Deus me liberou, Deus me mandou daquele hospital para casa, e eu saí alegre, saí feliz, saí contente, porque Deus me tirou daquele hospital. Eu vim conhecer meu filho, e vim visitar minha família, aleluia. E quando eu cheguei em casa, uns amigos meus, que eu digo que era inimigo, quando eu estava no hospital não foram me visitar, mas quando eu aceitei Jesus, que eu vim na minha casa, os primeiros que chegaram foi eles, 3 amigos, que uns já não existem mais. E ali o irmão chegou para dirigir um culto na minha casa, e eu falei para ele: pode começar o culto. E aqueles bêbados que estavam ali não deixavam, começaram a falar demais. Eu virei e falei para meus amigos: escuta a palavra de Deus, porque agora eu sou evangélico, e eu quero que você ouça a palavra de Deus. Deus me tirou daquele hospital e trouxe para cá, eu quero que você ouça a palavra de Deus. E os irmãos fizeram o culto. Eu quero te dizer para você que está me ouvindo, quantas vezes você tem recebido as bênçãos de Deus, quantas vezes Deus tem colocado
na direção de Deus para você ir na igreja, para você receber a bênção. E o inimigo, ele usa as pessoas para nos parar, para tentar nos parar, mas eles não vão conseguir se você estiver na presença de Deus. E foi assim que aconteceu comigo. E eu me lembro que passou-se anos ali, e eu testemunhei nas rádios, que eu fazia programa na rádio AM, na rádio FM, Voz das Assembleias de Deus, eu fazia parte do programa também. E eu me lembro que eu tinha testemunhado que Deus tinha me curado, que eu estava liberto, que eu estava abençoado por Deus. E passou-se uns anos, e de tanto que quebrou meus ossos, partiu no meio, quebrou, que nem você que conhece taquara, rachou que nem uma taquara, e quebrou, e ficou um pedaço de osso dentro dos meus ossos. E com o tempo ele saiu e atravessou no meio da minha perna, ou seja, para baixo do joelho, que conforme eu pisava, aquele osso atravessava e não deixava eu caminhar direito. E eu fui e marquei uma outra cirurgia, mas eu comecei a conversar com Deus. Senhor, quantas vezes eu tenho falado nos rádios, quantas vezes eu tenho falado no programa de rádio que o Senhor me curou, passei por 15 cirurgias e hoje estou aqui. E será que eu vou ter que fazer outra cirurgia? Mas se for da tua vontade, estou pronto a obedecer. E eu comecei, não contei nada para ninguém, fui e fiz o pedido para fazer a cirurgia, e me deram o papel, eu já estava com os papéis na mão. E uma noite eu fui pregar aqui numa comunidade chamada Mato Queimado, no campo de Guaraniaçu, e preguei sobre Paulo e Silas, que está escrito no livro de Atos, capítulo 16. Eu fui pregar sobre ali, e preguei na quinta-feira. Na sexta-feira eu fui falar com o pastor Adair, e o pastor Adair teve um sonho sobre Atos dos Apóstolos, sobre Paulo e Silas, ali no mesmo evangelho de Atos, ali no Atos dos Apóstolos. E ele começou a contar que ele tinha visto uma visão em que Jesus chegou ali onde estavam os ossos secos, e diz que tinha uma multidão ali, e Jesus falou: homens de pouca fé. E começou a dar um sermão para aquele povo, e disse que apareceu um homem que estava com a perna por osso, e Jesus colocou a mão naquela perna daquele homem, naquele momento, com a visão que o pastor Adair Silva teve. E eu fiquei escutando ele conversando, e eu senti que era para mim. E ele começou contando que Jesus colocou a mão naquela perna daquele osso, falou: homens de pouca fé, até quando vão depender de mim? Diz que Jesus disse para aqueles homens, e colocou a mão sobre a perna daquele homem que estava ali, e na mesma hora criou pele, criou carne, e o homem caminhou. E quando ele começou a contar, ele não sabia do caos, o que estava acontecendo comigo, e eu fiquei prestando atenção. Aí quando ele terminou o caos, eu disse: pastor Adair, qual perna que era que Jesus colocou a mão que sarou esse homem? Ele pensou um pouco e olhou assim, falou assim: olha, é a perna esquerda. Eu falei: pastor Adair, essa mensagem que o irmão está falando aí, essa visão aí que o irmão tem, não é um sonho, é uma visão. Essa perna é a minha. Eu estou para fazer uma cirurgia, está marcado, e a perna esquerda. Então, é que nós precisamos de orar, pastor Adair. E nós vamos orar. E o pastor Adair falou: vamos orar, e seja feita a vontade de Deus. E o pastor Adair orou naquele final de semana, e eu orei também. E quando amanheceu o dia, eu fui até o banheiro, e apareceu ali a ponta daquele osso. Para você que está me ouvindo, o osso, o pedaço do osso que saiu, é do tamanho da unha, do dedão positivo, para você entender melhor. E começou a sair aquela ponta afiada, furou a pele da minha perna, e eu peguei devagarinho, puxando, não sabia o que ia acontecer, mas eu falei: fé em Deus, eu vou puxar. Peguei com a mão e puxei, e quando saiu aquele pedaço de osso da minha perna, e voou sangue, quer dizer, jorrou sangue por ali no banheiro inteiro, e não me deu dor nenhuma. Mas uma coisa aconteceu, me doeu a cabeça, uns 2 dias fiquei com dor de cabeça, mas a minha perna ficou anestesiada. E eu pude aprender e pude entender que Jesus fez a obra através das nossas orações, através quando o pastor Adair tinha falado que Jesus tinha colocado a mão sobre a perna daquele homem e tinha criado a pele de novo, e ali na carne daquele homem, eu senti que era para mim. Eu fui entender que a minha perna ficou amortecida, e ali aquele osso saiu para fora. E eu até hoje eu caminho bem, graças a Deus, e Deus me ouviu as nossas orações, e eu recebi mais essa bênção. E passou-se um tempo, eu fui falar com o médico, eu cheguei e falei: olha, doutor, eu estou aqui, o senhor já viu uma pessoa vir dizer que estava são? Ele disse: não. E quando eu cheguei até no doutor Daniel, eu falei: olha, eu vim trazer esse osso aqui, mostrar para o senhor que não vou mais fazer a cirurgia, que o doutor dos doutores já fez a cirurgia em mim,
E ele disse: quem? Esse doutor do doutor? Eu falei assim: é Jesus Cristo. Ele falou: o que aconteceu? E eu contei para ele. E ele pegou o osso, olhou aquele pedaço de osso e falou: olha, Sadi, todo esse tempo de médico que eu tenho, eu nunca vi acontecer uma coisa dessa na minha vida. Guarde esse osso, pega um vidrinho, coloque álcool e guarde para lembrança, que isso aqui eu nunca vi acontecer na minha vida. É pela primeira vez que eu estou vendo isso. Eu falei: isso é para a glória de Deus, aleluia. Então, quando Deus quer fazer a obra na nossa vida, é dessa forma. Ele usa do tipo que Ele quer, Ele quebra e Ele faz tudo de novo. Mas para isso nós precisamos pôr a nossa vida no altar de Deus. Nós precisamos colocar a nossa vida na presença de Deus, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa nos restaurar aquilo que aconteceu na nossa vida. E passou o seu tempo, e eu vim morar numa casa, vendi tudo que eu tinha para pagar a conta, e vim morar numa casa que não tinha janela, batia num lado, caía outra, não tinha piso, não tinha banheiro, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. E eu vim morar nessa casa porque eu fiquei sem ter de morar. E fiquei com uma menininha com 7 anos, e um piazinho, um menino com 4 anos, e o outro com 30 dias, 34 dias. E nós viemos morar nessa casa, não tinha luz, não tinha água, e nós não tinha para onde ir mais, porque o que nós tínhamos, nós vendíamos para pagar a conta. E a Bíblia diz que Davi falou que nunca viu um justo mendigar o pão, e eu passei por esse momento. Mas um certo dia, Deus me deu uma oportunidade. E eu estava no Campo Bonito, comprei um Corcel velho, para você entender, um carrinho bem velho, que batia numa porta, pulava a outra do outro lado, porque não fechava, não parava, tinha que amarrar. Mas eu fiz um propósito de eu ir na direção na casa de Deus. E quando eu fui num culto, uma irmã chamada Irmã Terezinha, que está na glória com Deus, ela disse, olhou para mim e falou: irmão Sadir, em poucos dias o irmão vai receber um carro para fazer a obra de Deus, um carro melhor do que esse teu. Não com esse carro humilde, que o irmão quase nem consegue dirigir, mas Deus vai dar um carro melhor. E eu falei para ela, pensei, não falei? Falei: mas será? Eu não posso pagar, estou pagando esse carro velho. Como que eu vou ter um carro melhor? Mas falei: eu recebo essa profecia. E ela orou para mim, eu fui para casa. Não deu 8 dias, chegou um irmão na porta da minha casa e falou assim: ó, eu vim vender esse carro para você, um carro bonito, um Uno, até hoje eu me lembro, até a cor eu me lembro, cor azul. E ele chegou e eu falei: comprar com o quê? Falei para ele, mas na mesma hora eu me corrigi, pedi perdão para Deus em silêncio, baixinho. Falei a profecia da irmã Terezinha que ela falou comigo: é esse meu carro. E eu falei: entre, vamos almoçar. Era 11 horas e 50 minutos. Ele almoçou comigo e nós fomos para Cascavel. Ele falou para mim: você tem o nome limpo? Eu falei: tenho. Ele disse: vamos financiar no teu nome e eu pego esse carro velho, já falou de carro velho, o outro carro, em uma parte, e financiamos o resto. Era 11 horas e 50 minutos quando ele chegou na minha casa. Quando foi 2 horas da tarde, eu já estava com o carro na mão. Deus me concedeu a bênção que eu precisava naquele momento. Aleluia. Isso é porque nós estamos obedecendo a voz de Deus. E dentro de poucos tempos, a irmã Terezinha profetizou de novo, a saudosa irmã Terezinha. Ela disse: irmão Sadir, Deus vai levar você para pregar a palavra nos 4 cantos do mundo. Você vai ser um pregador do evangelho da palavra de Deus, para levar a palavra de Deus para que as pessoas que estão necessitadas, estão precisando, que precisam ouvir a tua palavra através do teu testemunho. Aleluia. E eu olhei para ela e disse: mas como? Mas não falei, só pensei. Ela disse: você crê nisso? Eu falei: creio. E ela orou por mim. E eu levei tempo para mim descobrir o que era. É o programa de rádio que eu estou fazendo agora, que através do microfone dessas rádios, através dessas emissoras, está indo para muitos e muitos países, levando a palavra de Deus, este testemunho. Ou seja, este testemunho está indo para muitas e muitas pessoas, para fortalecer a fé daquela pessoa que está abatido, está triste, está aborrecido, mas através desse testemunho ela possa renovar sua fé e saber que Deus, é o Senhor dos senhores e o doutor dos doutores. Não importa o que você precisa, o que você está necessitando, está necessitado, o importante é que Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, e Ele está aqui para ouvir a tua oração. Entregue a tua vida a Deus, entregue teus caminhos ao Senhor, que o resto Ele tudo fará. Está escrito no Evangelho de Mateus. Para nós encerrar aqui, para você entender. Hoje eu fiquei, na época, como eu falei, fiquei sem nada, sem ter onde morar, uma casinha humilde, e agradeço muito a Deus por aquela casa humilde. O piso tudo quebrado, não tinha nem como eu caminhar de muleta, não tinha um banheiro para mim tomar banho. Eu teria que tomar banho às vezes na bacia. Aleluia.
eu tenho que me segurar para mim não chorar, porque eu tinha que tomar banho numa bacia, com a perna esticada, que não dobrava a minha perna, e a minha esposa me ajudando ali, com meus filhinhos pequenos. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia e a bondade do Todo-Poderoso, hoje Deus me deu 100 vezes a mais do que eu precisava. Deus me deu um carro bom, Deus me deu uma casa boa, Deus me deu um salário para me viver, mas é pela honra e a glória do nosso Deus. Não importa o que você está passando na tua vida, entregue teus caminhos ao Senhor e o resto tudo Ele fará, aleluia. E hoje não para me engrandecer, mas pela misericórdia de Deus, muitas pessoas que me ajudaram, muitas pessoas que me ajudaram naquelas horas que eu mais precisava, hoje eu tenho condições de ajudar, e o que eu posso fazer não importa o tipo, mas o que eu consegui fazer para certas pessoas, eu consigo, e Deus me abençoa. Aquilo que eu posso ajudar, com a força que eu tenho, eu ajudo, da forma que eu posso ajudar. Mas eu sempre digo, talvez eu não falo bonito, talvez minhas palavras não são corretas, mas se uma coisa eu te digo que são sinceras, e aquilo que eu falo de coração. Me chamam para pregar nas igrejas, eu vou. Não sou um pregador profissional, mas sou um pregador da palavra do Senhor, porque onde eu abrir a Bíblia e falar, se ela não falar com ninguém, ela vai falar comigo, porque é Deus que direciona, aleluia. Não importa se é no rádio, se é na televisão, ou se é no público, ou se é na rua, aonde nós puder levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos levando e damos esse testemunho, ou entregando esse testemunho para muitas pessoas que precisam ouvir. Para nós finalizar aqui, eu quero te dizer para você que está triste, para você que está aborrecido ou aborrecida, não tem dado certo as coisas na tua vida, mas quantos queriam estar no teu lugar, mas não estão mais aqui? Que a Bíblia diz que mais vale nós entrar sem um olho, ou sem uma mão, ou sem um pé, ou com uma perna torta, mas herdar o reino do céu, do que ter os 2 braços, os 2 olhos, as 2 pernas e morar no inferno. Nós precisamos ir morar com Deus. Não importa o tipo que você está, não importa a situação que você está vivendo, entregue teu caminho ao Senhor e o resto tudo Ele fará. Coloque na mão de Deus, que eu tenho certeza que Deus estará te abençoando. Eu vou orar para nós encerrar aqui, para você receber a tua bênção. Ore junto comigo, você que está necessitado, você que está precisando, preste atenção no que eu te disse e ore comigo agora. Eterno e maravilhoso Deus, Deus, quantas vezes eu tenho falado, Senhor, através dos microfones dessas rádios, quantas vezes eu tenho orado, Senhor, eu tenho pedido, Senhor, que o Senhor abençoe esses irmãos, abençoe esses amigos que estão ouvindo agora nesse momento, Papai querido. Derrama das tuas bênçãos, estende tuas mãos santas e soberanas sobre a vida dessas pessoas que estão ouvindo esse áudio, dessa pessoa que está ouvindo nesse rádio, Senhor, no carro, no caminhão, aonde estiver colocado, Senhor, talvez um pendrive que a pessoa está escutando, Papai querido, em nome de Jesus, eu repreendo toda a força contrária, eu repreendo toda a obra do mal, toda a obra do inimigo, e decreto a cura, a libertação nessa vida, a prosperidade nessa família, com as tuas bênçãos, Papai. Estenda a mão sobre a vida desse irmão, dessa irmã, e no lar dele, na família dele, Senhor, dela. Eu não sei o que eles precisam, Papai. Visita a partilheira, visita o lar dele, Senhor. Visita os amigos, Senhor, que ele está te entregando, o ela está te entregando nas tuas mãos. Visita, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Abençoa essa pessoa e eu o abençoo em teu nome, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que está nos ouvindo, diz amém, amém, em nome de Jesus, amém. Olá, amigos, quem vos fala é o evangelista irmão Sá de Queiroz. Estamos passando por aqui para convidá-los para o próximo domingo, a partir das 14 horas, ouvir o nosso programa Camperiando com Jesus. Você é o nosso convidado especial. Não perca, neste domingaço, das 14 às 18 horas, programa Camperiando com Jesus. E você é o nosso convidado especial. Acordeona velha roncando, servindo a Deus com o dom de cantador. Veio da serra lá da costa da fronteira, sou um gaúcho criado no interior.